Fala aí meus ninja, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Ninjago, dessa vez do episódio 28 da temporada 11, Uma Esperança Frágil. Quem narra o título desse episódio é a Nia, e o episódio já se inicia de onde o 26 parou. Não, peraí, 26 não, acho que é o 25, por aí. É, o 25. Basicamente o Lloyd tá lá, né, perante o Imperador do Gelo, que ele acabou de descobrir que é o Zane. E aí ele diz, peraí, Zane, você não se lembra de quem é? Ele fica lá, de toda forma tentando fazer que ele se lembre, né? Ele diz, eu vim aqui te levar pra casa e tal. O Imperador do Gelo responde que não, ali é a casa dele. Ele, não, Ninjago é e sempre foi seu único lar. Não se lembra? A gente estava lutando contra as Fira. Tenta se lembrar de alguma coisa. Lembra aquela vez que eu misturei o seu Gui junto com o do Kai e ele acabou ficando rosa, você virou ninja rosa, né? E aí o General Vex ele tenta desconversar, ele, não, não, senhor, deixe-me lidar com ele e tal. E o Lloyd continua, você tava... E aí o Lloyd nota, né, que o Imperador do Gelo tá segurando o pergaminho lá do Espindito Proibido. Ele diz, você tava com esse pergaminho ele, quando foi banido, ele deve ter corrompido você, o seu poder. Há quanto tempo você tá segurando esse cetro? E o Imperador do Gelo responde que tá ali há décadas. E o Lloyd diz, peraí, então quer dizer que o tempo passa diferente aqui? Não importa, Zane, o cajado, né, o pergaminho tá te controlando. Você precisa controlar esse poder. Você é uma pessoa boa, confie em mim. E aí ele começa a lutar, né, contra os samurais da Nevasca, tentando chegar até o Zane para tirar o pergaminho da mão dele. Só que o Imperador do Gelo lança uma rajada, né, que joga o Lloyd para trás, ele acaba desacordado. E o General Vex, né, diz, deixe-me cuidar dele, senhor. Mas o Imperador do Gelo ordena que o Lloyd seja preso na masmorra, né. Enquanto isso, o Grimfax fica olhando meio assim. E para quem não lembra, lá no episódio do Vex, o Grimfax costumava ser o rei, né, lá do Reino do Jamais. Até, né, que ele teve que se render por causa do Imperador de Gelo, do General Vex, ele não tinha saída e ele acabou, né, sendo transformado num guerreiro da Nevasca. E aí, beleza. Enquanto isso, os outros ninjas, né, eles estão junto com o Craig, caminhando por um vale, quando eles trombam com muitos lobos Frost. Então o Jay manda todo mundo correr, né? Eles começam a correr sem saber muito bem para onde ir, até que eles avistam ao longe o Land Bounty. Eles entram ali, né? A porta meio que está emperrada porque nada está funcionando ali. Então a Nia joga um extintor de incêndio, o Jay usa os poderes dele para soltar, né, uma rajada lá que espanta os lobos Frost. Então a Nia diz que isso não vai funcionar por muito tempo, então eles têm que consertar o Land Bounty e rápido. Enquanto isso, o Lloyd é preso, né, numa cela e ele conhece o outro prisioneiro, né, do Imperador do Gelo, que está na cela do lado. E ele é ninguém mais, ninguém menos do que o Kataro, o irmão da Akita, né? Então sim, ele sobreviveu. E aí que tá, o Kataro achou que a Akita tivesse sido congelada, né? E a Akita pensou que ele tinha sido devorado, morto pela Borrow. Só que não. O Kataro ele foi levado como um troféu para o Imperador do Gelo. E a Akita não, ela conseguiu escapar. Ela conseguiu escapar, mas o Kataro achou que ela tivesse morrido. E aí, né? O Lloyd explica que não, ela tá viva, os dois atravessaram o gelo junto, estavam tentando chegar ali quando ele foi capturado, né? E ele pergunta há quanto tempo o Kataro tá ali. E ele diz, olha, no começo eu até fiz umas marcações na parede, mas eu desisti de contar, não há saída. E se a gente for notar, né, todas as paredes, o chão da cela está coberto. É bem possível que o Kataro desistiu, porque não tinha mais espaço para contar os dias. E aí, né, o Lloyd ele decide se manter otimista, dizendo, não, há sempre a saída, vai dar tudo certo. E aí o General Vex chega e fica se gabando, dizendo que essas algemas que o Lloyd está preso são algemas de gelo corrompido. Elas conseguem bloquear, né, o poder de um Forlin, ou seja, o Kataro não conseguiria se transformar num urso. E aí, né, o Lloyd diz, não, eu vou dar um jeito de sair daqui e cedo ou tarde o Zane vai ver quem você é de verdade. Ele, ok, eu sou o conselheiro leal dele, já você é só um invasor, um forasteiro.
Mas não esquenta, eu cuidarei de você em breve. Então, o Lloyd sai dali, né? O Kataru já perdeu todas as esperanças, mas o Lloyd continua otimista. Não, sempre há esperança. E ele cita, né, o famoso lema dos ninjas: ninjas nunca desistem. Enquanto isso, o Cole, ele diz pro Craig que acha que tá na hora de desistir, porque ele acha que o Land Bounty já era, não tem conserto. Enquanto isso, a Nia tá tentando consertar, tentativa e erro. O Jay e o Kai até estão tentando ajudar, mas não dá muito certo. E os Lobos Frost voltam, né? Então o Craig vai lutar contra eles, enquanto o Jay e o Cole ficam apressando a Nia e o Kai. O Land Bounty não tá pegando e ela decide dar-lhe uma porrada lá com a chave inglesa até pegar no tranco mesmo. Funciona, todo mundo entra, né? E eles dão o fora dali. E aí, beleza. Enquanto isso, o Kataru continua dizendo pro Lloyd desistir, porque a única forma deles realmente saírem dali é se alguém os soltar. Só que aí que tá, quando o Vex foi embora do bloco de celas, ele não notou que ele estava sendo seguido por alguém, que é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Green Fax. E aí ele pergunta pro Lloyd se tudo que ele falou é verdade, que é o amigo dele, que o Imperador do Gelo costumava ser alguém bom. E o Lloyd diz que sim. E aí o Green Fax diz: olha, eu preciso de uma garantia de que você vai conseguir fazer que ele se lembre, né? E o Lloyd diz que se ele conseguir afastar o cetro do Zane, ele vai conseguir fazer que ele se lembre quem ele é. Então o Green Fax, ele entrega a chave pro Lloyd, ele solta as algemas, sai da cela, enquanto o Green Fax vai lá libertar o Kataru, né? Então ele vira pro Lloyd e diz: espero que você esteja certo, pois agora eu estou do seu lado. Eles vão, apertam as mãos e o Lloyd diz: bem-vindo à Resistência. E assim se encerra o episódio, gente. Foi muito massa, foi legal ver que o Lloyd não tá perdendo a esperança, tá levando a esperança pro Kataru e pro Green Fax, né? Só um instante. E vamos para as curiosidades do episódio, né? Quando o Lloyd estava falando lá do lance do Gui do Ninja Rosa, foi uma referência lá ao episódio 5 da primeira temporada, quando ele era um pirrainho ainda. Essa é a terceira vez em que o Lloyd diz para um vilão que esse não é ele, numa tentativa de reformá-lo, né? Primeiro ele tentou isso com a Harumi lá no episódio 8 da 8ª temporada, quando ela estava fazendo aquele ritual para trazer o Garmadon de volta. A segunda vez em que ele fez isso, que ele tentou, né, converter um vilão pro bem, dizendo: esse não é você, foi com o próprio Imperador Garmadon, respectivamente na temporada 8, no episódio 9, e no finale da temporada 9. Pois é. Também não é a primeira vez em que o Bounty pega no tranco, né? A primeira vez foi lá na temporada 7, episódio 7, com Kai. E a segunda vez foi com o Lloyd lá no episódio 2 da 8ª temporada. Agora foi com o Land Bounty, né? E a Nia. E essa é a segunda vez em que o Lloyd forma a resistência, né? A primeira foi lá na temporada 9, contra o Imperador Garmadon em Ninjago City. E agora é a resistência lá no Reino do Jamais. Ele, o Kataru e o Green Fax contra o General Vex, o Imperador do Gelo e todo mundo lá. Inclusive o tema, né, da resistência toca nos créditos desse episódio. Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, te ensina para não perder nenhum de novo. Fique com Deus no coração. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima. E ninjas nunca desistem. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought